Bom, gente, boa noite a todos. Muita gratidão pela presença de vocês. E essa exposição que nós estamos fazendo aqui, ela foi montada para falar lá na Semana Espírita de Itarana. Então, nós falamos agora, está dando eco, né? Então, foi justamente pensando no método de ensino de Jesus, porque nós preparamos sobre isso aí. E alguém aqui sabe o que é andragogia? Andragogia não vale. É, Andragogia seria o antônimo de. Não seria antônimo, mas seria não é antônimo. Uma outra vertente da pedagogia. A pedagogia seria o ensino para crianças. E a andragogia seria o ensino para adultos. Porque Jesus só ensinou adultos. Ele praticamente não teve contato com crianças. Só em alguns momentos em que ele teve, quando ele estava ensinando para os sábios lá nas sinagogas, que as crianças correram para abraçá-lo e os apóstolos seguraram as crianças. Ele falou assim: não a embaraceis, deixai-as vir até mim, porque aqueles que lhe assemelham que merecerão o reino dos céus. Então, ele se referiu às crianças, mas o ensino dele foi voltado para adulto. E o ensino para adulto tem alguns desafios, porque a criança, teoricamente, pelo menos durante a encarnação, ela está vazia de conhecimento, de valores, de hábitos, né? O adulto não. O adulto tá completo disso aí. Então, para você ensinar, você tem que passar a acrescentar aquilo que ele já sabe, né? Então, esse é o intuito da nossa exposição de hoje. E aí, a definição de andragogia, ele vai falando que é um ensino direcionado especificamente para adultos, né, em contraste com a pedagogia. E essa palavra vem do grego andri, que significa homem, e agogos, que significa guia ou líder. E nesse contexto cristão, Jesus é sempre referido como um andragogo devido à abordagem de ensino que se concentrava sempre em adultos. E no caso de Jesus, ele tinha a chamada literacia, que era a preocupação de saber se aquela pessoa tinha fixado aquele entendimento, aquele aprendizado, né? Porque é importante para quem vai explicar que a pessoa que está ouvindo ela consiga captar, porque a intenção dele não é somente ensinar, é transformar as pessoas. Então, ele se preocupava muito com isso aí. Então, ele observava as pessoas no seu contexto e forma de aprender, né? Como que eu vou falar para essas pessoas? É mais ou menos como se a gente for falar assim, com uma pessoa que é muito simples. Então, você não pode falar palavras muito rebuscadas, você não pode usar a Joana de Ângeles, né? Os arquétipos, as coisas assim, porque as pessoas não vão assimilar. Você tem que falar a linguagem que ele tenha condições de assimilar, né? Então, ele usava sempre uma linguagem simples e exemplos práticos, sempre baseados no cotidiano das pessoas. E ele apresentava os seus ensinos de maneira significativa, esperando que aqueles princípios, aqueles valores fossem aplicados na vida daquelas pessoas. E ele adaptava o método de ensino de acordo com o ambiente, de acordo com o público que estava ouvindo, porque ele falava tanto para pequenos grupos, como falava para multidões de até 5.000 pessoas, né? E aí tem uma coisa interessante, né? Que Jesus ele falava o aramaico, e nem todos que estavam lá entendiam a língua dele, que tinham romanos, tinham coisa, então. E a outra coisa, se você imagine que você fazer uma palestra na beira da praia, porque lá é praia. A praia é tudo aberto. E não tinha caixa de som, não tinha essas caixas de som, não tinha microfone, não tinha data show, né? Não tinha nada disso. Então, esse que é o detalhe, que Jesus, quando falava,
o ensinamento entrava pela alma, as pessoas ouviam pela alma, pelo espírito. Então ele podia falar na língua do aramaico e a pessoa que ouvisse ia ouvir na língua deles, tá? E é uma coisa que ele ia adaptando sempre isso aí. E ele fazia técnicas como perguntas, preleções, métodos audiovisuais e narrações para transmitir as suas mensagens. Ele sempre usava de uma maneira que a pessoa pudesse assimilar o recado dele, o que ele tinha que falar. Então, Jesus, como andragogo, ele aplicava, o método dele é aplicado até hoje para nós, né? E no ensino da Bíblia, da educação cristã, o objetivo não é apenas transmitir informações, mas sim promover em nós as mudanças de valores e de atitudes, né? Porque nós vimos, o Cristiano estava falando, nós vimos repetindo, encarnação após encarnação, os mesmos métodos e valores, né? Na verdade, a, a, nós temos que mudar, né? Nós temos que mudar os nossos métodos e valores, porque nós estamos ainda muito atrasados, né? Se nós estamos aqui até hoje, marcando o pé, como se diz, nós temos que mudar bastante, né? E aí, ao se considerar Jesus como andragogo, nós temos que reconhecer nele a habilidade de ensinar uma forma que auxilia os indivíduos a disseminarem o conhecimento que eles estavam adquirindo. Então, eles aprendiam, aplicavam e exemplificavam para os outros. E é mais ou menos esse o processo. Aquele ditado que se fala que a palavra convence e o exemplo arrasta, é válido nesse caso, porque a pessoa que sofre essa transformação, ela passa a ser um replicador daquele ensinamento, né? E é isso que é o desafio que nós temos. Uma vez nós conhecendo isso, nós temos que ser também andragogos, temos que ser replicadores desse conhecimento. E aí nós vamos pegar alguns exemplos de como Jesus usava essa andragogia, né? No uso de perguntas, tem uma parte interessante, quando ele entra em contato com a mulher samaritana, não foi Heraldo, não, nós comentamos, acho que numa reunião, que a Samaria era uma região que era assim muito questionada pelos judeus. Os samaritanos eram considerados como um povo de segunda classe. Tanto é que nenhum homem judeu poderia dirigir a palavra a uma mulher samaritana. E a gente lembra que o contexto da mulher naquela época era que a mulher só tinha uma função, reprodutora, só. Tá? Nem para ter prazer ela podia ter. Ela só tinha função de reprodutora. Ela não tinha direito de falar, não tinha direito de aprender a ler sobre os testamentos, ela não tinha direito de saber matemática, de ter ensino, de aprender as coisas. Não, ela não podia. A finalidade da mulher era única e exclusivamente de reprodução. Então, a mulher samaritana, ainda mais, porque o judeu não podia interagir com ela. E aí Jesus, ele sobe um morro, um pequeno morro, onde tinha um poço. Ele sabia que tinha um poço lá, e os apóstolos foram procurar alguma coisa para eles comerem, né, numa vila próxima ali. E quando ele foi sozinho para lá, ele chegou na beira do poço e tinha essa mulher samaritana. Logicamente que no poço, para tirar água, você tem que ter um balde, tem que ter uma corda, um reservatório, né? Ela tinha uma ânfora, né? Ela carregava água naquela ânfora. E aí Jesus pede a ela um pouco da água. E ela se assusta. E ela fala assim, mas você é judeu, você não pode falar comigo. Ela mesma, ela faz aquela cobrança, né? E aí Jesus vai explicando para ela que a água que a água da vida, que era a água que ele tinha, se ela bebesse dessa água, jamais ela teria sede. E ele começa a fazer algumas colocações a respeito da vida espiritual, do amor ao próximo, do respeito às mulheres, do respeito aos samaritanos e tudo mais. E ela fica tão impressionada que ela chega à conclusão de que ele era o Messias. E ela sai correndo, vai até a aldeia onde ela estava e convida as pessoas para um colóquio com Jesus.
Então, eles voltam lá e Jesus faz um pequeno colóquio com aquelas pessoas. Tá? E a gente lembra que Jesus tinha assim, uma maneira de educar também, que, como os judeus não gostavam dos samaritanos, ele fez aquela parábola do bom samaritano, exatamente para mostrar que até um samaritano pode ser mais caridoso, ser o mais próximo deles, né, do que qualquer um. Porque ele falou assim: passou um fariseu, passou um saduceu, passou um escriba, né, e ninguém acudiu o viajor, né, o viajor que tinha sido atacado por ladrões. E tem outro aspecto também. Naquela época, teve um cavalo. É mais ou menos como você ter um carro hoje. Poucas pessoas tinham, né? Então, só as pessoas mais abastadas, aqueles que tinham uma condição melhor, que tinham cavalo. Então, tanto o que foi assaltado quanto o samaritano, eles eram mais abastados. Porque o samaritano, ele pega e ele põe no cavalo dele para levar até a estalagem, né? Então, mostra que, mesmo ele sendo uma pessoa, porque normalmente a gente observa que as pessoas que têm mais posses, é mais fácil o rico libertino ser socorrido, né? Ser assistido, do que um pobre coitado, né? Então, ele não falava, inclusive, qual era o povo desse que foi assaltado. Só falava do samaritano e dos outros que não fizeram isso aí. Então, Jesus tinha muito isso aí, e ele fazia a pergunta que era muito parecido com o método socrático, da maêutica, que perguntava o que ele sabia sobre aquilo, para, a partir daquele momento, ele avançar no ensinamento. O outro método dele era o método da preleção. Então, aqui, um exemplo maior disso aí foi quando ele, no Monte das Oliveiras, ele fez um resumo da sua missão, quando ele proferiu as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças foram tão importantes até hoje, que Mahatma Gandhi, ele falando, e Mahatma Gandhi ele é um hindu, né? Nem é cristão. Então ele falou o seguinte: se todos os livros religiosos fossem queimados ou fossem perdidos, mas se salvasse as bem-aventuranças, nada tinha se perdido. Então, ele conseguiu perceber a importância que tinha essas bem-aventuranças. E ele fez o quê? Jesus, quando ele chegou no Monte das Oliveiras, ele faz a síntese da missão dele. Então, as bem-aventuranças é tudo o que ele queria deixar para uma coisa. Então, essa pré-lição seria assim: eu vou deixar para vocês um resumo, eu vou deixar para vocês uma síntese, para, se vocês tiverem dúvida, vocês podem consultar isso aí. Então, foi esse método que é aquele de fixar. Eu, por exemplo, para estudar, na época, eu só conseguia realmente assimilar quando eu lia e fazia o resumo. Eu tinha que fazer o resumo, escrever. Eu tinha calo, agora não tem mais aqui, eu tinha calo no dedo aqui da caneta. Ficava um calo todo tamanho aqui, de tanto escrever. Então, eu fazia o resumo e depois, quando eu ia estudar, eu só lia o resumo. Né? Então, para mim, era a maneira mais fácil de fazer, de fixar, era escrevendo o resumo. O outro do método, viu, Heraldo, eles não tinham data show lá, mas Jesus usava método audiovisual. Que método audiovisual é isso aí? Ele usava elementos visuais do cotidiano, como as aves do céu e os lírios do campo, para ensinar sobre a confiança em Deus. Então, das aves do céu, ele falava que elas não plantam nem cegam, mas Deus não deixa as desamparadas. Elas vão ter sempre o que comer. E os lírios do campo, a gente lembra que os lírios ele nasce no local pantanoso e uma água podre, mal cheirosa, né, estragada. E, no entanto, ele tem um esplendor enorme, aquele odor agradabilíssimo, né? E então ele fala que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como os lírios do campo. Então ele dava essa imagem, a pessoa pensava assim: puxa, né? Ele levava até lá, e aquilo era uma maneira de ele ensinar também.
O outro exemplo foi as narrações de parábolas. Então, nós temos inúmeras palavras, parábolas, histórias que tinham significados muito profundos e que ele transmitia verdades espirituais sem as pessoas perceberem, né? Sem perceber, eles estavam recebendo. Então, nós temos a parábola do semeador, que ele falava que o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram na estrada, os pássaros comeram. Algumas sementes caíram no meio das pedras, e elas brotaram, mas não tiveram substrato, acabaram murchando depois. Algumas caíram no meio do espinheiro ou dos abrolhos, e elas brotaram, mas foram contidas pelos espinhos e não conseguiram brotar. E, finalmente, aquelas que foram plantadas em terra fértil, que produziram a 1:20 ou 1:100. Então, eles mostravam, mesmo aquele que estava em terras férteis, nem todos produziram com eficácia, mas o importante é produzir. Então, produzindo 1:20 ou 1:100, alguma coisa saiu dessa semeadura, certo? Então, ele vem falando várias parábolas que nós temos, que a parábola era o método mais comum que Jesus usava como andragogia, né? Então, nós temos a palavra do semeador, do filho pródigo, do bom samaritano, do tesouro escondido, né? E outro método que ele tinha era o método de tarefas. Nesse aqui foi interessante que ele dá uma tarefa a Pedro. Na época em que eles pescavam, os pescadores de lá, a pescaria deles não era pescaria como nós vemos aqui com anzol e vara. A pescaria deles era sempre com rede. Uma rede de arrasto, né? Então eles botavam a rede no barco e passavam para pegar os peixes. Eles não tinham o hábito de fazer pescaria com a vara e o anzol, como nós temos hoje. Mas ele fala para Pedro, quando Pedro interpela ele sobre o pagamento de impostos, que eles não estavam tendo condição de pagar os impostos. E como é que eles iam fazer para pagar os impostos? Então ele fala para Pedro para pescar um peixe com a vara e o anzol, e que na boca desse peixe teria uma moeda de prata, que é o interessante que na época circulavam várias moedas. E a moeda que ele se refere é um dracma, que era uma moeda grega, tá? Uma moeda de prata grega. E nós tínhamos também a moeda romana, que era o denário, tá? E tinha uma moeda judia também, tá? Que circulava menos, circulava mais o denário, tá? E o dracma e que tinham, que eram aceitos lá nas transações que eles faziam, né? E Pedro pescou e o peixe estava com a moeda na boca, tá? Então, nessa andragogia de Jesus com os apóstolos, nós podemos fazer um paralelo com a gente, tá? Então, o que ele fazia com os apóstolos, nós podemos trazer até hoje esse exemplo. Então, o modelo de conduta. Jesus sempre demonstrou ética, empatia e integridade no seu papel de líder. O exemplo dele. Então, ele falava, mas ele agia desse jeito. Então, o exemplo dele era para arrastar-nos, né? Não precisava mais do que isso. Na capacitação, ele capacitava todos através de orientação, de exemplo e incentivava em cada um a autonomia e responsabilidade. Nós temos hoje o quê? Nós temos o livre-arbítrio. Então, nós temos a nossa autonomia através do livre-arbítrio. Então, Jesus nos capacita, nos orienta, para que nós, através do livre-arbítrio, tenhamos essa autonomia e também a responsabilidade pelas nossas escolhas. E, finalmente, a inovação. Jesus desafiava os apóstolos a pensar de maneira independente, e isso contribuía e muito com o seu crescimento pessoal. E é esse o desafio que nós temos. Se nós estamos nos arrastando encarnação após encarnação, nós temos que mudar alguma coisa, nós temos que inovar. Nós vamos ver depois lá que ninguém muda fazendo a mesma coisa. Para mudar, nós temos que mudar a nossa conduta. E a aprendizagem através da experiência, nós temos a reflexão orientada, onde ele estimulava a autorreflexão nos apóstolos, promovendo sempre a internalização e aplicação dos ensinamentos. Era muito comum, ele falava assim, em verdade vos digo. Né? Então, ele falava assim, guarde bem isso, que isso é importante para vocês, vai ser útil para vocês. As vivências práticas
ele permitia que os apóstolos participassem ativamente e sempre aprendendo com as situações reais e desafios do dia a dia. Um exemplo disso foi quando ele ensinou os apóstolos a fazer as curas. E nem sempre eles conseguiam. Tem um momento em que Jesus faz um retiro para o deserto, onde ele vai meditar, e aparece um jovem que estava cometido com vários demônios, que eles falavam na época, né? Vários espíritos maus, e ele se jogava no fogo, ele caía, ele tinha convulsões, e tinha uma série de comportamento assim, agressivo, e eles não conseguiram. E Jesus, quando voltou, ele só de chegar perto já expulsou todos os demônios, né? E aí os apóstolos perguntam, mas, Rabi, como que você consegue e nós não conseguimos? Aí quando ele fala aquela passagem da fé, né? Se você não tiver fé igual um grão de mostarda, você pode pedir para essa montanha. A montanha não é a montanha física, é a montanha de problemas, de dificuldade, do egoísmo, do orgulho. Saia daqui e venha para cá, né? E o empoderamento individual, ele encorajava sempre os apóstolos a utilizar seus dons e talentos e se empoderar. O interessante é que cada apóstolo tinha uma característica, ele escolheu dedo a dedo, porque sabia da importância de cada um. Então, o próprio Judas era aquele que tinha muita facilidade de lidar com dinheiro. Judas que era responsável por toda a contabilidade, todos os cuidados com dinheiro dos apóstolos. Mateus era uma pessoa assim, muito correta, era uma pessoa que era um cobrador de impostos também, né? Então tinha uma tarefa. Pedro é aquela pessoa que era muito eloquente, ele falava de uma maneira assim muito clara, falava a linguagem das pessoas simples, então Pedro tinha sua importância também. Então, cada apóstolo tem uma virtude que foi aproveitada pelo ensino de Jesus, que foi escolhido justamente por isso. A outra coisa que Jesus fazia muito é delegar funções. Então, ele confiava sempre em responsabilidade aos apóstolos e aí promovia neles a confiança e fortalecia o senso de pertencer àquela nova ordem, né? Aquela nova ordem que Jesus estava estabelecendo. E o senso de responsabilidade, quando ele estabelecia expectativas claras e promovia a responsabilidade individual e coletiva de todos. A, a outra coisa é a escuta ativa. Jesus, ele praticava sempre a escuta ativa, demonstrando compreensão e interesse genuíno nas experiências e perspectivas dos apóstolos. Essa escuta ativa é interessante, que nós já falamos algumas vezes sobre a arte de escutar. Porque quando você vai escutar, nós temos que ter o cuidado de não fazer o julgamento daquilo que nós estamos escutando. E é um julgamento que é automático, é mental. Não é o julgamento de você falar. Falar é pior ainda. Mas é o julgamento, assim, que a pessoa está falando para você, você na sua mente fala assim, se eu fosse eu, não fazia isso, eu fazia aquilo outro, né? Então, já vai julgando. O que acontece? A pessoa que está falando, ela precisa desabafar, ela precisa colocar para fora, ela precisa eliminar aquele sentimento. E ela só consegue isso se você fizer a escuta ativa, que é aquela escuta que você escuta sem julgar, né, mentalmente. Então, ela consegue como se ter um fio terra, ela alivia tudo aquilo, né? E no momento que você está questionando mentalmente, não ocorre esse fluxo, essa demanda deles para vocês. A comunicação clara, como nós comentamos aqui antes, que ele tinha que fazer uma linguagem acessível, exemplos tangíveis, para facilitar a compreensão e aplicação prática daqueles ensinamentos, que o interesse dele não era só ensinar, ele queria transformar a vida daquelas pessoas. E concluindo, nós entendemos que a andragogia ela trabalha com as diferenças individuais, elas respeitam os conhecimentos prévios que a pessoa já tinha, respeita as vivências e as habilidades daquele adulto, de maneira a diagnosticar e suprir as áreas de carência, quer dizer, ele vai suprir aquilo que falta naquele adulto, gerando novos aprendizados.
e tendo como base em que o adulto se insere. Então, nós temos que ver aonde vai encaixar esse aprendizado dentro daquela cultura que ele tem, de tudo aquilo que ele tem de conhecimento prévio, de vivência, de habilidade, né? Então, ele fazia com que aquilo se encaixasse para que transformasse aquela pessoa. E aí vem a grande pergunta. E nós? Com tudo isso que nós temos, como que nós estamos fazendo? Nós estamos há quase 2 milênios, porque a gente sabe que nós não somos originais desse planeta. Todos nós somos extraterrestres, porque o nosso espírito é muito mais antigo do que o planeta aqui. Então, nós estamos aqui desde a época de Jesus. Nós estamos aqui há 2 milênios embebidos em tudo isso. Provavelmente, Jesus tentou nos ensinar na época. Então, o que nós fizemos com tudo isso, com todo esse conhecimento? E aí nós temos aquela coisa, nós estamos repetindo encarnação após encarnação algumas fórmulas e valores sem questionar os seus resultados. Vamos dar exemplo de fórmulas e valores que nós fazemos. Toda vez que a gente chega aqui, quando nós encarnamos aqui, a nossa educação, pelo menos a minha foi essa, foi assim, meu filho, você tem que estudar para ser alguém. Né? Então, meu valor foi o seguinte, eu tenho que estudar para ser alguém. E aí, o que é ser alguém dentro dessa fórmula e valor que nós temos? Nós temos que ter uma profissão, temos que ganhar dinheiro, temos que ter conforto, temos que ter alguns luxos, né, de coisa assim, como se fosse, vamos gozar a vida. E para isso, nós vamos trabalhando, gastando a nossa saúde, certo? Porque a gente trabalha, às vezes, de maneira exagerada, não temos um momento de descanso, não temos a questão do repouso adequado, né? De respeitar o limite do nosso corpo. Então, a gente trabalha, trabalha, trabalha. Quando nós chegamos na hora de gozar, né? Na senilidade, quando nós estamos ficando mais idosos, aí o nosso corpo já está arrebentado. E nós fazemos isso, encarnação após encarnação. Como é que isso vai dar certo? Né? Então, nós temos que rever um pouco isso aí. E aí, nós não podemos querer mudança sem mudar nossas fórmulas e valores, porque ninguém muda fazendo sempre a mesma coisa. E uma coisa que nós temos muito é resistência à mudança. E a mudança normalmente acontece mais em consequência das nossas escolhas, tipo assim, daquilo que eu fiz, o que eu escolhi, vai ter uma consequência e não aquilo que eu desejo. Então, nós mais reagimos do que agimos. Agir seria assim, eu vou amar. Então, na minha vida, eu vou amar o tempo todo, todo o meu sentimento vai ser amor. E, na verdade, a gente não consegue fazer isso. E aí nós vamos fazendo as nossas escolhas, vai acontecendo algumas coisas, e aí nós vamos reagindo àquelas coisas. Então, nossa vida é mais de reação do que ação. Nós estamos cheios, repletos de teoria. Sabemos muita coisa, é muita informação que nós temos. O que falta é nós praticarmos tudo isso que nós conhecemos, pelo menos uma parte. Nós estamos há mais de 2 milênios envolvidos na mensagem do Cristo, mas os nossos corações e as nossas mentes ainda estão impermeáveis a essa mensagem. Aí, nós temos alguns exemplos de quem aproveitou a oportunidade desse encontro com Jesus e transformou-se, assim, enormemente. Então, nós temos o exemplo de Saulo de Tarso, que o Heraldo apresentou, assim, brilhantemente, do livro Paulo Estevão, né? Ele contou aquela história que a gente nem lembrava mais, né, Heraldo? Contando a transformação que teve Saulo, né, de Tarso, e Saulo foi quase uma conversão automática, porque no momento que ele cai do cavalo, que ele vê a luz, né, e que Jesus pergunta, por que me persegues? A resposta dele é imediata, que queres que eu faça? Então, naquele momento, ele já entendeu, assim, foi uma coisa assim, quase que instantânea. Ele falou assim, que eu tenho que fazer? Porque eu estava tudo errado, né? Então, ele faz uma conversão quase que instantânea.
Marta e Maria, aquela história que a gente conta sempre que quando Jesus chegava na casa de Lázaro, Marta era aquela que ia preparar o banho dos coisas, ia arrumar a cama, ia arrumar comida, ia ver os preparativos materiais que tinha que ter para aquela turma que chegava, em 20, 30 ali. E Maria ficava acompanhando Jesus. Ela sentava, agachava na beira de Jesus e ficava bebendo da palavra de Jesus e ficava embevecida. E aí Marta, ela fica incomodada com isso, porque falou assim, não é justo, né? Eu tenho minha irmã para me ajudar e ela fica aqui. Então ela fala com Jesus, Rabi, fala com a minha irmã para não ficar perdendo tempo aqui, me ajudar. Olha só que falta de educação, né? Mas ela estava tão irada. E Jesus responde com carinho para ela. Disse, Marta, Marta, tu andas muito estressada, né? Maria, na verdade, já escolheu a boa parte, a boa mensagem, né? Mas ele não condena Marta. Ele diz que é importante ser isso aí. Mas Maria já viu, né, que a importância que tem a informação da vida espiritual, né? Zaqueu, o que foi aquele cobrador de impostos, né, que ele tinha, ele na verdade ele desviava muito dinheiro, né? Então, porque a cobrança de impostos naquela época não era em dinheiro especificamente, que o povo era muito pobre. Então, Zaqueu ia com os guardas pretorianos até na casa das pessoas, entrava na casa das pessoas, na propriedade, e contava quantos animais tinham, quantas galinhas, quantos cabritos, né, quantos bodes tinham lá, e aí ele cobrava, normalmente era a quarta parte, né, 25% que eles pegavam. Então, vamos supor, se tivesse 10 galinhas, eram 3 galinhas para coisa. Aí ele pegava, vendia aquilo e normalmente ele ficava com uma parte e a outra parte ele entregava para Roma. Então, Zaqueu era riquíssimo, riquíssimo. Ele tinha poder, ele tinha dinheiro, né? E ele tinha uma posição social invejadíssima, né? Morava numa casa, uma mansão, morava no local, quer dizer, naquela época, né? Ele tinha um destaque muito grande do ponto de vista social. Só que Zaqueu sentia aquele vazio dentro dele. E quando ele ficou sabendo que Jesus ia até a cidade onde ele morava, ele quis convidar Jesus para fazer uma refeição, fazer jantar na casa dele. Então, como ele era muito pequeno, ele subiu em cima de um sicômoro, que era uma árvore muito grande que tinha na época, ele subiu em cima do galho, e Jesus, quando chega perto, interessante, chama ele pelo nome. Nunca tinha visto, né? Zaqueu, desça daí, porque me convém que eu vá jantar na sua casa hoje, vai fazer os preparativos. E ele sai feliz da vida, porque é o que ele queria, né? Então, Jesus já antecipa ele. E vai até na casa dele, apesar da condenação dos demais apóstolos, que falavam assim: ele é um pecador, é um ladrão, né? Como é que você vai na casa de um pecador? E aí Jesus fala assim: os sãos não precisam de médico, eu tenho que ir onde tem os doentes. E ele vai na casa de Zaqueu, fica lá em torno de uma hora e meia mais ou menos, e graças a isso, Zaqueu se transformou 1.900 anos depois, e no ano de 1900, nasce como Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, se não fosse talvez essa visita, será que Zaqueu seria Dr. Bezerra nesse período? Olha que demorou quase 2 milênios, hein, para ele chegar. Depois de várias encarnações, ele encarna como Dr. Bezerra de Menezes. E Maria de Madalena, que era filha de um pai judeu e a mãe grega, e tinha uma beleza fantástica, só que ela foi criada pelo pai como homem, porque ela sabia todas as escrituras, ela conhecia todas as escrituras, ela tinha lido todas as escrituras, ela sabia matemática, ela sabia fazer negociação e ela tinha assim, uma inteligência acima da média. E o pai dela é assassinado e ela acaba herdando todo aquele patrimônio. O pai dela, ele tinha um entreposto de compra de peixe em Magdala. E ela assume aquilo. E Maria de Magdala era considerada como uma. Como é que você fala? Não, uma cortesã, mas você fala outro nome. Uma cortesã, uma prostituta. Eu não gosto que eu falo prostituta.
Então, ela era uma cortesã, considerada uma cortesã, mas na verdade não era. É, o julgamento dela era pelo seguinte, porque ela tinha o homem que ela quisesse. Pela beleza, pelo dinheiro, pelo poder que ela tinha, ela escolhia os parceiros. E isso, para os judeus, era o fim. Como é que uma mulher podia ter prazer, ou uma mulher pudesse escolher o parceiro? Isso é inadmissível. Então, ela era considerada como uma cortesã por isso. Mas ela não era. Mas ela sentia, apesar de tudo isso, ela sentia um vazio enorme. Ela tinha o prazer da carne, ela tinha o poder e tinha a beleza. Né? Para uma mulher, naquela época, tipo assim, ela estava completa, mas o vazio dentro dela era muito grande. E um dia, ela caminhando, encontra Jesus. E Jesus convida ela para ir à casa de Pedro, onde ele tinha sempre um colóquio de tarde, e ela fica um pouco resistente, porque ela sabia que ela não ia ser bem recebida. Mas ela vai. Ela, assim, o vazio dela era tão grande que ela tomou coragem e foi. E quando ela chega, realmente, a reunião quase acabou, né? Porque todo mundo olhou assim: meu Deus, o que essa mulher está fazendo aqui? Né? Que loucura! Como é que essa mulher se atreve a vir aqui? E aí ela entra, né? Ela vai até Jesus e ela pergunta se ela era uma pecadora, se ela tinha salvação. E as lágrimas dela, né? Aquelas lágrimas de coisa, ela lava os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Né? Então, ela passa a ser considerada por muitos autores como a 13ª apóstola. Só que na época era tão discriminada que ninguém admite falar isso. Se você for pegar até alguns teólogos hoje, eles acham um absurdo isso. Mas, na verdade, a função dela, ela era como se fosse uma 13ª apóstola. Tá? Ela estava representando as mulheres. Tá? E o interessante é que foi a única que não abandonou Jesus. Ela, Maria, a mãe de Jesus, e João, que acompanharam Jesus durante o Gólgota todo. Os três só. Tem aquele diálogo interessante que Jesus, lá de cima, ele fala para Maria: Mãe, eis aí o seu filho. E fala para João: Filho, eis aí sua mãe. Então ele fala o seguinte: Eu me vou, mas eu vou deixar você para tomar conta de João e João para tomar conta de você. Né? Então, ele já traz essa incumbência. E aí, Maria e João realmente moram junto. Até a desencarnação dela, ela viveu entre os Efésios, né? Próximo de Éfeso, numa cabana que foi doada por uma pessoa que admirava o João, até o final da vida dela. Tá? Ela viveu com João. Então, o que nós faríamos se tivesse a oportunidade de ter Jesus por alguns minutos? Nós, imaginemos nós, se nós tivéssemos a possibilidade de ter o contato por alguns minutos com Jesus, nós aproveitaríamos essa possibilidade como esses anteriores, ou nós agiríamos impregnados pelo orgulho, como foi o senador Públio Lentulus. O encontro dele com Jesus foi na beira do lago de Genezaré, onde ele é estimulado pela esposa e pela criada a buscar a cura da sua filha, Flávia. Flávia tinha lepra, hanseníase. E ele mudou. O interessante do Públio Lentulus foi que tudo foi encaixando para ele encontrar Jesus. Né? Porque ele era um senador romano, e aí ele foi aconselhado por outro senador a mudar para a Palestina, porque o clima lá era melhor para Flávia. Então, que ela provavelmente ela ia estabilizar a doença. E ele vai morar onde? Em Cafarnaum, onde Jesus mais ficava, né? Onde ele mais pregava era Cafarnaum. E ele vai para lá. Mas apesar da boa intenção de ter melhor, ela piorava cada vez mais. Ela estava piorando, piorando, piorando. E naquela época, como não tinha tratamento, quando ela era descoberto os leprosos, eles eram retirados da família e colocados no Vale dos Leprosos. E ele estava desesperado, porque ele nunca imaginava que a filha dele pudesse ter um fim desse, né? Quem que podia querer uma coisa dessa? Mas ele vai por insistência da mulher, né? Quando ele chega na beira do lago, Jesus o chama pelo nome. Senador Públio Lentulus, lembra mais uma vez que eles falavam o latim, os romanos, e Jesus falava
e aramaico. Então, você vê que ele falava ao espírito, falava à alma da pessoa. Não importava a língua, mas ele chamou ele pelo nome. E tem na descrição do livro Há 2000 anos, a descrição de Jesus feita por Lentulus ao imperador. E é o documento mais fidedigno da imagem de Jesus é essa carta que ele faz, que Publio faz ao imperador, descrevendo Jesus fisicamente. E aí Jesus fala com ele que esperava já por ele, que ele tinha uma missão a cumprir junto dele. E aí ele fala assim, mas eu sou um senador romano, eu sirvo a águia. E Jesus fala assim, não, até a águia, ela pode acabar, ela pode ser destruída. E ele acha um absurdo, não tem condições de Roma ser derrotada, Roma ser destruída. Como você pode pensar numa coisa dessa? E a experiência é tão forte para ele que ele dorme na areia. Você imagina o senador dormindo na areia da praia. Né? A coisa foi tão impactante que ele dorme, ele acorda de manhã cedo, tipo assim, oncotô, né? A Sandra não tá, a Sandra que está aqui, que ela já ia me ajudar. Né? Oncotô, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí ele volta para casa, e quando chega lá, Flávia já se sente melhor. Né? Porque Jesus fala assim: sua filha está curada graças às preces, às orações da sua esposa e da criada. E por isso que ele tinha curado a Flávia. E a Flávia fala que ela tinha sonhado naquela noite que ela sentia mãos passando nas mãos, no corpo dela, né? E ela realmente se curou depois disso, a Flávia. Mas mesmo assim, ele ainda proíbe a mulher e a criada de falar para quem quer que seja que ela foi curada dessa maneira, tá? Porque ele proibiu elas de testemunhar, né? E aí, a escolha que nós teríamos, nós vamos aproveitar a oportunidade ou nós vamos agir impregnado pelo orgulho, como Publio Lentulus? Nós aproveitaríamos para reformular nossas crenças, aproveitar para reformular nossas fórmulas, os nossos valores, que não está dando certo não, tá? Se nós estamos aqui, nós estamos como que fosse atolados, né? Só aceleramos e o carro não sai do lugar. Mas estou insistindo, é assim que tem que fazer, é assim que tem que ser, é assim que sempre foi, né? Ou nós continuaríamos mantendo nossas ações baseadas nessas formas que comprovadamente não nos tiram do lugar em que estamos. E aí, nós terminamos com essa frase, que foi atribuída ao Chico, que ele fala que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Eu agradeço a atenção de vocês e que a gente possa refletir bastante sobre essas informações da andragogia de Jesus. Boa noite.